Durante a segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, na metade sul do Rio Grande do Sul, a gente vai observar, principalmente no meio rural, um certo banditismo associado a quadrilhas, a bandos de criminosos que atacavam principalmente fazendas, estâncias e viajantes. Vez ou outra, esses grupos de criminosos, esses bandoleiros, esses salteadores, eles praticavam abigeato, furto, roubo e, em algumas ocasiões, eles atacavam também vilas e cidades, tudo com o objetivo de conseguirem pertences, de roubo. E eu trago hoje aqui três casos, dentre os vários que eu tenho coletado, de bandos criminosos gaúchos no século XIX que aterrorizaram os nossos campos aqui, principalmente da metade sul. O primeiro caso que eu narro é da quadrilha dos Homens de Preto, que atuou principalmente entre os anos de 1878 e 1879, aterrorizando vários estancieiros, vários agricultores, moradores do meio rural, principalmente em Erval, Pelotas, Canguçu e Piratini. As autoridades da época consideram que essa quadrilha chegou a ter 50 salteadores fazendo parte. Eles tinham essa característica distintiva de se vestirem inteiramente de preto. Então, os registros da época falam que eles traziam poncho preto, bombachas pretas, camisas pretas e chapéu preto. Então, ficou conhecido na história como a quadrilha dos Homens de Preto. A princípio, eles tinham como seu local de pouso principal o Rincão da Perdiz, em Piratini. E eles aterrorizaram vários fazendeiros, vários estancieiros de toda essa região sul aqui do Rio Grande do Sul durante esse biênio. Então há vários registros de ataque a fazendas, estâncias e também viajantes. Um detalhe interessante é que alguns deles conseguem manejar pistolas, facão e também se documenta o uso de boleadeiras. Eles usavam boleadeiras muitas vezes para imobilizar transeuntes, viajantes desavisados que cruzassem o caminho deles. Há vários registros em várias localidades de todas essas cidades que eu citei, Erval, Pelotas, Canguçu e Piratini, e ao que parece, em 1879, mais ou menos por volta de maio e junho, eles chegaram a atacar algumas casas bem próximo ao centro urbano de Pelotas, na antiga estrada do Fragata, que hoje vem ser o bairro Fragata. Essa quadrilha dos Homens de Preto, ela foi desmantelada já no final de 1879 por uma força cooperada da polícia de Erval, Pelotas, Canguçu e Piratini, perto da região dos Lagoões, onde a maioria deles foi morta ou presa. Entre 1854 e 1859, nós tivemos na região fronteiriça do Brasil com o Uruguai, principalmente em torno da cidade de Jaguarão, o famoso bando do Conciliador. Conciliador era o chefe, o líder desse bando. O nome dele era Porfírio Gonçalves de Souza, e no ato da sua prisão em 1859 ele tinha 34 anos. Os jornais da época relatam que ele recebeu esse epíteto, esse apelido de conciliador, porque os criminosos consideravam que ele sabia dividir o botim dos saques com justeza. Ou seja, ele dividia aquilo que eles conseguiam roubar com certo equilíbrio. Os salteadores, os bandoleiros que faziam parte do bando dele, consideravam que ele era justo, equilibrado na hora de dividir os seus pertences. Esse grupo do Conciliador, ficou conhecido como Bando do Conciliador,
chegou a ter mais de 20 criminosos, principalmente brasileiros e uruguaios. A polícia da época tem notícia de que Porfírio Gonçalves de Souza, vulgo Conciliador, ele fazia parte, antes de 1854, de um bando também uruguaio-brasileiro que agia na fronteira, que era conhecido como Bando do Paraguai. Paraguai seria um criminoso, também líder de uma quadrilha na região fronteiriça, mas que agia mais dentro do Uruguai e em algumas ocasiões atingia propriedades rurais no Brasil. A partir mais ou menos de 1854, esse conciliador ele começa a trabalhar sozinho com o próprio bando, mas ele fazia anteriormente parte desse bando do chamado Paraguai. O bando do conciliador ele começa a ganhar fama e notoriedade quando em maio de 1855, na localidade de San Servando, no Uruguai, que é próxima à fronteira com Jaguarão, houve um massacre de uma família de 8 pessoas num assalto que eles fizeram a uma propriedade rural. Em setembro de 1855, no interior de Jaguarão, eles fizeram uma nova investida contra uma outra propriedade rural, que resultou na morte do agricultor João Veríssimo de Santa Ana. Nessa época, a principal área de atuação deles ficava entre Jaguarão, Herval e Cacimbinhas. E eles foram um terror, principalmente para viajantes que saíam de Rio Grande ou Pelotas em direção à fronteira, principalmente em direção a Jaguarão. Em abril de 1856, um outro crime de bastante repercussão na época na região e na própria província do estado do Rio Grande do Sul. Eles atacam o negociante inglês Solomon Opper, que saiu de Rio Grande em direção a Jaguarão. Eles matam esse negociante inglês e roubam as suas mercadorias. A partir daí começa uma intensa perseguição, principalmente por parte da polícia de Jaguarão, ao bando. Isso leva eles a procurarem sair um pouco ali da região de Jaguarão e Herval, e logo em seguida, alguns meses depois, eles já são vistos atacando propriedades próximos ao Cerro Pelado, em Piratini, e também em algumas localidades de Cerrito e Canguçu. Em janeiro do ano de 1857, parte desse bando do conciliador vai entrar em choque com as forças policiais na localidade do Mingote, em Herval. Eles vão sofrer um primeiro revés ali, porque boa parte vai ser presa. Mesmo assim, as suas ações, principalmente ali naquela região, não vão retroceder muito. Logo em seguida, eles vão atacar a propriedade do criador Manuel Lisboa, que era do interior de Herval. Quando eles atacaram a propriedade de Manuel Lisboa, que era criador no interior de Herval, fica bem claro o modus operandi das violências que eles cometiam nesses roubos, nesses ataques, nesses assaltos às propriedades rurais. Eles pegaram o senhor Manuel Lisboa e o enforcaram. Mas é um detalhe muito ímpar desse ataque, desse crime, desse assassinato, é que eles praticavam a modalidade de enforcamento conhecido como enforcamento lento, que é um tipo de enforcamento em que a vítima não morre instantaneamente. A corda ela é amarrada de tal forma que a vítima vai agonizando lentamente, se asfixiando, se debatendo até morrer. Eu procurei na internet mais informações a respeito disso e o enforcamento lento ele pode levar a uma agonia que pode durar de 20 a 30 minutos. Eles faziam isso com certo sadismo, era uma marca desse bando do conciliador. Justamente também na região de Herval, ainda no ano de 1857, eles vão atacar o uruguaio Maximiliano e sua noiva Maria da Conceição Tavares, que era uma brasileira de apenas 15 anos. Eles matam esse uruguaio Maximiliano com uma punhalada, roubam os pertences, aquilo que estava sendo levado numa carrocinha
que o Maximiano tinha acompanhado sua noiva, e a noiva dele, que ficou como sobrevivente, a Maria da Conceição Tavares, que tinha apenas 15 anos, ela sofre um estupro coletivo muito violento, e onde vários deles se aproveitam da fragilidade dela para satisfazer os seus desejos carnais, né? Outro crime de grande repercussão vai se dar em 1858, quando também ali na região de Herval, eles vão atacar a propriedade rural de José Inácio da Silva Porcíncula, que era já um senhor sexagenário. Se dá uma cena de bastante violência. Esse senhor ele é mutilado, ele é arrastado e pendurado numa árvore de cabeça para baixo. Eles ainda torturam esse senhor, que já está bem perto da morte, sofreu muita violência, e os intestinos são espalhados no chão, enquanto eles se divertem vendo aquela cena toda de tortura. De acordo com relatos na época, mesmo com toda aquela sangueira que houve e com as vísceras expostas, o bando ainda teve a capacidade de apear, descansar embaixo da árvore onde foi pendurado o corpo do senhor José Inácio e parar para comer. Em janeiro de 1859, por uma razão não especificada, talvez pelas baixas que o bando do Conciliador teve durante todos esses anos, parte do bando do chamado Paraguai, no qual o Conciliador fez parte lá no início, em 1854, se une ao bando do Conciliador na região próxima a Pelotas. Talvez eles tenham tido baixas significativas e isso comprove ou justifique a união desses dois bandos. O fato é que em maio de 1859, próximo à área urbana de Canguçu, vai haver um novo confronto entre os bandoleiros do Conciliador e uma força conjunta de policiais e fazendeiros da região de Canguçu, que vão conseguir infligir grandes perdas ao bando do Conciliador. Dentre essas grandes perdas, vai ocorrer a prisão de Rodrigo Matoso, que era uma espécie de lugar-tenente, braço direito do Conciliador. O curioso desse ataque de maio de 1859 é que a polícia ela é reforçada por fazendeiros, por peões de estância também, que já estavam apavorados ali na região de Canguçu por causa desse bando. Em junho de 1859, o bando do Conciliador vai sofrer um outro grande revés, agora na região de Monte Bonito, em Pelotas, onde uma força policial comandada pelo tenente da Guarda Nacional, Julião José Tavares, com 25 homens, eles sofrem uma grande perda também ao bando. Apesar disso, o Conciliador e boa parte dos seus principais, as seclas dos seus principais seguidores, vai conseguir escapar. Vai ser em setembro de 1859, onde o próprio tenente Julião José Tavares vai fazer uma nova investida e vai conseguir, numa caçada policial intensa, nas matas do Povo Novo, em Rio Grande, capturar o Conciliador e prender aí um bom número de bandoleiros que ainda faziam parte do bando dele. No final, ainda em 1859, os 3 últimos do bando que sobraram vão ser capturados pelo destacamento de Caçapava do Sul. E aí é o fim do bando do Conciliador. Um detalhe interessante a respeito da captura do Conciliador pelo tenente Julião é que ele leva o Conciliador e parte dos bandoleiros que foram presos até a cidade de Pelotas. E eles são conduzidos, amarrados em triunfo pelas ruas da cidade, pelo tenente Julião e por membros da Guarda Nacional. E por fim, um outro grupo também relacionado à fronteira uruguaio-brasileira, que vai assolar particularmente a região da fronteira uruguaio-brasileira
de Bagé e Santana do Livramento vai ser a quadrilha de Cornélio Amarijo, principalmente no biênio entre 1873 e 1874. Cornélio Amarijo, ele era um mercenário uruguaio, conforme descrição da época, e o bando dele agrupava uruguaios, brasileiros, argentinos, a grande maioria ex-soldados, provavelmente ex-soldados da Guerra do Paraguai, e também havia a existência de um espanhol originário das Ilhas Canárias, então era um grupo bem heterogêneo. Essa quadrilha do Cornélio Amarijo, ele atacava principalmente fazendas, estâncias, para saque e roubo, e eles ficaram conhecidos também por sua grande brutalidade. Não importando com quem quer que seja, eles atacavam e matavam homens, se preciso fosse, tá? Mas mulheres, então assassinatos de mulheres, assassinatos com estupro, mas também crianças e escravos. Eles não poupavam ninguém. Eles eram muito violentos e, se precisasse, eles afrontavam e atacavam autoridades que tentavam capturá-los. A quadrilha do Cornélio Amarijo, ela atacava tanto localidades no interior de Bagé quanto Santana do Livramento, mas principalmente também no Uruguai. Eles eram desafiadores mesmo às autoridades. Em janeiro de 1874, o próprio Cornélio Amarijo, ele tentou matar com uma punhalada o comissário de polícia da cidade de Taquarembó, Bonifácio Tapudo. Ele não conseguiu, mas o ato na época foi considerado um ato de muita ousadia, um atentado de grande repercussão. Logo em seguida, na cidade de Rivera, no Uruguai, houve o latrocínio do rico comerciante Mariano Alavés. Eles eram realmente um terror nessa fronteira uruguaio-brasileira, praticando crimes e atrocidades tanto no Uruguai quanto no Brasil. O que surpreende na história da quadrilha do Cornélio Amarijo é a forma praticamente inusitada para a época com que esse bando, essa quadrilha vai ser não somente desbaratada, mas extinta, tá? Isso vai acontecer em julho de 1874, na localidade de Coxilha dos Moedeiros, que ficava no interior de Santana do Livramento. Esses quadrilheiros do Cornélio Amarijo, eles usavam o cavalo como meio de transporte e também como um instrumento valioso para ataques de propriedades rurais. E na Coxilha dos Medeiros, eles chegaram a assaltar uma fazenda e na fuga eles são surpreendidos por uma coisa totalmente nova na época para eles, que é um alambrado, uma cerca de arame, que não era uma coisa muito comum na campanha, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Uruguai naquela época. Estava chegando os primeiros alambrados, as primeiras cercas de arame. E eles são surpreendidos porque justamente na Coxilha dos Medeiros, essa propriedade rural, ela tinha parte, uma boa parte da sua propriedade fechada com um cerco de arame. Antes era mais comum se utilizar valas ou acidentes geográficos naturais como fronteiras entre as duas instâncias para demarcar delimitações entre duas propriedades. Mas o fato é esse, eles são totalmente surpreendidos por essa cerca de arame. Os cavalos não conseguem ultrapassar a cerca, eles ficam desesperados e a polícia, mais um conjunto de estancieiros que também tinha se organizado para se defender da quadrilha, eles promovem junto a essa cerca de arame, lá na Coxilha dos Medeiros, em Santana do Livramento, um verdadeiro massacre à quadrilha, aí onde eles vão ser impiedosamente alvejados e baleados. A quadrilha acaba aí. Eles foram surpreendidos por algo totalmente novo que eles não esperavam. Somente 3 deles escaparam, tá? E dentre esses 3 escaparam o próprio líder da quadrilha, o Cornélio Amarijo, mas que não duraria muito tempo não. Ele se refugia no Uruguai logo em seguida
e lá numa pendência particular, numa pendenga, numa rivalidade particular, ele acaba sendo morto. Estas são então as 3 histórias que eu trago do século XIX, de grupos de bandoleiros, quadrilheiros, salteadores, que marcavam o nosso cenário rural aí na época, no Rio Grande do Sul, nesse Pampa, nessa campanha, e que aterrorizaram a vida de muitos. Pretendo trazer mais e pretendo principalmente trazer um daqueles que eu considero muito, muito importante, mas que eu não vou antecipar ainda.